André, um pouquinho longe da sua terra natal, aqui no continente americano, mais concretamente na costa leste, e venho encontrá-lo aqui com a mão nas máquinas, a fazer pela vida. Mas vamos voltar à sua infância. Onde é que o senhor nasceu? Eu nasci na freguesia de São Martinho, Funchal. Funchal, Madeira. Exato. E com que idade é que veio para cá? Quer dizer, eu antes vim para cá e fui para Moçambique. Em 1965 fui para Moçambique. Que era com o intuito de fugir para a África do Sul para não ir à tropa. Mas depois as coisas não me correram bem e acabei por ficar em Moçambique. Fiquei lá até 68, em 68 fui cumprir o serviço militar, tive 41 meses e qualquer coisa de tropa. Neste mesmo tempo, quer dizer, de 65 a 68, comecei a trabalhar num restaurante e depois fui para a tropa e ainda fazia umas horas extraordinárias fora da tropa. Só saí da tropa, salvo erro, em novembro de 71. Ainda fiquei a trabalhar em Nampula por mais um mês e tal, e depois então vim para a Madeira, que era com o intuito de visitar a minha família, e então vir para os Estados Unidos, que já trazia o passaporte para poder vir aos Estados Unidos, só que ao chegar à Madeira não me deixaram sair, deixavam sair, mas tinha que depositar 100 contos e podia esperar um ano, 2 e 3 anos, e isso não me servia. Então resolvi comunicar com a minha namorada, nesse tempo era namorada, ela então foi à Madeira, casámos no civil, e depois ela regressou aos Estados Unidos, fez toda a documentação necessária e depois então vim para cá e então, depois de chegar aqui, então casámos na igreja. Em 72, depois de cá chegar, comecei a trabalhar numa fábrica também, o mesmo tipo de trabalhos, e aí nessa fábrica trabalhei à volta de 15 anos. E depois surgia a ideia de... Eu comecei a trabalhar umas horas, um part-time com o Tony, e depois o Tony veio com a ideia da gente de comprar parte do negócio, e eu comprei um terço do negócio, e então começamos a trabalhar desde 1987, começamos em 87 até agora. É uma vida quase a trabalhar neste tipo de... nesta profissão já estou há 42 anos a trabalhar, quase 43 anos. Há uma coisa esquisita, porque em Portugal tinha trabalhado toda a minha vida no comércio, e venho para os Estados Unidos para trabalhar numa fábrica de metal. O senhor falou em África. O que é que significa África para si? Para mim, África, sinceramente, até depois de cá chegar, o meu maior desejo seria voltar para Moçambique. Só que veio a independência, as coisas mudaram um bocadinho e acabei por pôr essa hipótese de parte. Mas para mim, a África, aquilo é um paraíso. Eu gostava imenso. Eu gosto também dos Estados Unidos, mas detesto a temperatura aqui desta área. É curioso que eu tenho alguns trabalhos feitos com pessoas que viveram alguns anos, uns mais, outros menos, em África, e eu ainda não encontrei um único que não dissesse exatamente aquilo que o senhor disse. Aquilo deve ter um encanto muito grande. É, sim, senhor. Aquilo uma vida, quer dizer, eu já não digo talvez que não tem um nível de vida que os Estados Unidos têm, mas também abria-se muitas portas em Moçambique, muita gente se governou bem, só que depois veio a independência e muitos deles perderam tudo o que lá tinham. Eu, por exemplo, era um simples empregado, trabalhava por conta de alguém, trabalhei 3 anos antes de ir para a tropa, depois saí da tropa, estive lá mais algum tempo, fui só simplesmente poupar algum dinheirinho para eu pagar a passagem de barco quando fui para Moçambique, e depois ir comprar a passagem para vir à Madeira e depois vir para os Estados Unidos. E aí foi-se o dinheiro todo. Mas quem se dedicava, por exemplo, à agricultura e restaurantes e bares, havia muita gente que tinha governado boa vida. O senhor quantos anos teve, depois de sair da Madeira, até voltar à Madeira? Olha, eu vim para aqui para os Estados Unidos em 72, a primeira vez que fui à Madeira foi em 1978. Só 6 anos depois.
E depois disso, então, já fui muita vez, inclusivamente já fui à Suíça umas 4 ou 5 vezes, porque a minha mãe vivia lá, a minha família, nós na minha casa éramos 5 homens e 5 mulheres. E então a gente tinha muita gente de muita parte do mundo. Tenho 2 irmãos na Inglaterra, tinha há uns 20 anos atrás tinha 2 irmãs na Suíça, tinha 5 irmãs na Suíça. Depois, uma dessas minhas irmãs casou, o marido era italiano. As minhas irmãs são todas casadas com italianos, exceto uma que faleceu, era a mais nova com o cancro. O marido era sueco. E então, uma dessas minhas irmãs casou, como o marido era italiano, foram viver para a Itália. E ela continua, tem um restaurante na Itália, governa-se bem, vai agora à Madeira também passar o Natal, todos os anos vai lá. E assim, somos 5 homens e presentemente 4 mulheres, porque uma faleceu. Mas o senhor, como tem ido à Madeira, qual é a maior diferença que o senhor acha na Madeira da sua infância enquanto lá esteve para agora, para a atualidade? Sinceramente, é uma diferença como da noite para o dia. Eu, apesar de ter nascido lá e sair lá com 18 anos, mas em especial no Funchal e a freguesia onde eu vivo e algumas freguesias ali perto, e conheci aquilo muitíssimo bem. Mas só que hoje eu vou lá, da maneira que eles fizeram aquelas autoestradas e acabaram com aquelas estradas velhas, eu não vou mentir, mas eu fui lá há 2 anos e levei o GPS, porque senão eu não conseguia visitar famílias, porque aquilo está totalmente mudado. Na sua opinião, para melhor? Sim, para melhor. Para melhor. Quer dizer, para melhor, talvez as pessoas hoje, sinceramente, toda a gente vive melhor. O que era as pessoas a viver na Madeira há 50 anos e o que é hoje, embora haja uma crise, mas as pessoas hoje não se pode comparar o nível de vida que têm hoje, porque se fosse para as pessoas comiam naquele tempo, carros ninguém tinha, quer dizer, as pessoas continuavam a viver bem, só que a vida foi evoluindo, as pessoas começaram a ter tudo o que é bom e já não querem comer o que se comia há 50 anos. Só a vida está um bocadinho difícil, mas não se compara com o que era a vida há 50 anos. Tudo totalmente diferente, seja lá ou seja em todo Portugal ou nos Açores também. O senhor está num dilema, que é uma cultura portuguesa e uma cultura americana. Eu sei que para si já explicou que não foi muito fácil, e para os seus filhos, o que é que representa para eles a língua portuguesa e a cultura portuguesa? Sinceramente, quer dizer, eles nasceram aqui os dois. A minha filha tem 75, tem 39 anos. Só nasceu aqui, foram para a escola americana, o nível, quer dizer, gostam de ir a Portugal, sim senhor, o meu filho adora ir a Portugal, mas é uma vida totalmente diferente. Para ir de férias, sim, para viver. O meu filho, ele vive na Flórida e ele é arquiteto. E ele, há uns anos atrás, ele disse que gostava de ir para a Madeira exercer a sua profissão. Mas agora também já está há 5 ou 6 anos na Flórida, vai casar agora em abril. E eu penso que isso não vai acontecer. Depois de uma pessoa estar mentalizada, não só da vida, como os amigos de infância, vão para lá, não conhecem ninguém. É um pouco difícil. E o português, eles sabem falar? A minha filha, se eu falar português, ela entende o que eu estou a dizer, mas raramente consegue dizer uma palavra em português. Mas se ela for a Portugal, ao continente ou à Madeira, se ela tiver que se expressar em português, ela expressa-se, não muito bem, mas qualquer pessoa compreende. O meu filho fala um bocadinho melhor, mas também um bocadinho arrastado. Tem a escola aqui e poucos amigos portugueses. Vamos agora entrar um pouquinho noutra área. O senhor, quando veio para cá e quando começou a trabalhar, com certeza se lembra muito bem dessa altura, e agora
ainda melhor se lembra. A minha questão é, acha que está melhor a América hoje ou quando o senhor veio para cá? Sinceramente, para mim é como diz o outro, mas para muita gente viver nos Estados Unidos presentemente é mais difícil do que há 40 anos. Porque as pessoas, o ordenado que uma pessoa, um trabalhador vulgar, o que ganha hoje, o que custa uma casa, ou alugar uma casa, ou comprar um carro, quer dizer, os ordenados não acompanharam a inflação. Porque está-se falando, há 30 anos comprava-se um carro por 5 mil dólares, e até menos. E ganhava-se 4, 5 dólares. E hoje há muita gente a ganhar 10 e 12 dólares, e também há gente também a ganhar 30 e 40, mas isso é uma exceção. Só se um indivíduo está a ganhar 12, mesmo que seja 15 dólares, para comprar um carro já não se compra nada por menos 20 mil, e está-se falando de 20 a 30 mil, uma casa que se comprava em 1976, comprava-se uma casa de 30 mil dólares, e hoje a mesma casa está-se falando em 300 e tal mil dólares. O que quer dizer, a vida em si, isto é a minha opinião, os ordenados não acompanharam o ritmo da inflação. Porque as coisas têm aumentado. Ainda me lembro de comprar óleo para aquecimento da minha casa a 38 centavos. E gasolina a 40 e 50 centavos ao galão. E agora está baixa. Mas há coisa de 2 ou 3 meses atrás, um galão de gasolina já estava custando de 3 dólares e 70, 3 dólares e 80. E isto aqui, porque lá em Portugal ainda então é muito mais caro. Nós ainda estamos, mas numa crise que afetou o mundo inteiro e que começou aqui nos Estados Unidos da América. Como homem de negócios, o senhor temeu alguma vez pelo seu trabalho? Como? Se teve medo que a crise afetasse muito o seu trabalho? Sinceramente, um bocadinho, mas não muito. Porque nós somos uma empresa muito pequena. E não, como está a ver, às vezes o máximo que a gente costuma ter são 8, 9 pessoas, é o máximo. Quer dizer, quando a gente começou foi um bocadinho difícil, porque a gente começou com máquinas todas manuais. Era tudo à força de braços. E depois começamos a comprar máquinas automáticas. Só que não havia dinheiro. A gente comprava e ia pagando por mês. Só nesse tempo era um bocadinho difícil. Porque não só pagar os empregados, a gente também tinha de tirar o nosso ordenado e ainda para pagar pela maquinaria. Felizmente, esse tempo já lá foi, tudo o que está aí dentro está pago, só o que vier é ganho, quer dizer, a gente não tem que se preocupar assim muito. Só. Então quer dizer que não afetou assim tanto? Não, quer dizer, quando se está falando, é uma coisa que há muitas pessoas que se metem em negócio, conheço alguns, um já faleceu, que era de São Miguel. Ele começou do nada também e depois quis aumentar assim muito depressa. Uma vez cheguei a perguntar a ele, tu não tens medo se as coisas acontecem ao contrário, o que vai acontecer? Ele disse, o que mais pode acontecer é os bancos vir buscar. Disse, ok, tu pensas assim. Por exemplo, eu, o Tony e a esposa do Tony, a gente tem tido sempre o maior das precauções de grau em degrau. Assim, quando a gente acabar de ter os pés assentos neste degrau, então vamos para o outro degrau, e assim sucessivamente. Porque pessoas que às vezes, eu tenho um rapaz inclusivamente da minha terra que se meteu num negócio de restaurante e depois deu um salto muito grande e depois foi tudo pela água abaixo. Isto é preciso tomar muito cuidado. Há pessoas que não pensam assim, eu tenho muito medo de perder aquilo que estou muito a ganhar. Eu agora tenho que fazer mais uma perguntinha. O senhor trocava a América pelos Açores, ou pela Madeira neste caso, neste momento? Quer dizer, para não trabalhar, até lhe digo mais, eu não trocava. Porque eu gosto imenso da Madeira. Mas eu penso que ao fim de estar lá um mês, 2 ou 3 meses, o máximo,
Eu penso que a partir de mesmo 3 meses uma pessoa acaba por ficar saturada porque chega a uma certa altura que uma pessoa já não tem para onde ir. O continente é diferente. O continente começa no sul e pode ir até ao norte e tem sempre que se veja. Mas na Madeira, quem diz na Madeira são vocês também lá nos Açores, ou muda de ilha ou então está sempre no mesmo lugar. Só, sinceramente, é um pouco difícil. Já há uns anos atrás, talvez há uns 15 anos para trás, eu estava pensando que um dia que chegasse à altura da reforma, ir para lá, mas depois nós temos os nossos filhos, a gente tem os nossos netos. Felizmente ou infelizmente, eu ainda só tenho duas netinhas. Mas aquilo dá-me prazer, às vezes, estar um bocadinho com eles. Vou para lá. Em 40 e tal anos, praticamente eu já não conheço quase ninguém lá. E depois aquilo veio muita gente fora, e depois a indústria hoteleira tomou conta daquilo, praticamente tudo, o turismo. Uma pessoa passa num caminho e não conhece ninguém. Tanto quanto esquisito, um bocado difícil. E agora, quase mesmo no final, o senhor algum dia se arrependeu de ter vindo para a América? Sim. No primeiro ano, quando cheguei aqui, arrependi. O meu maior prazer era tornar a voltar para Moçambique. Mas depois as coisas mudaram. Uma das coisas que eu não odeio, isto é o clima da terra, mas quando chega o tempo da neve, para mim é uma doença. E eu cheguei aqui em julho, parece-me, e logo assim, julho, agosto, setembro, outubro, em novembro, já comecei a apanhar neve, já começou a cair neve, e eu estava em Moçambique, tinha carro e tinha uma moto. Eu vim para a América para andar a pé. Fui ao contrário de muita gente. E então sair de casa de manhã, às 6 horas da manhã, para ir para o trabalho e levar meia hora de casa ao trabalho e chegar ao trabalho com neve na cabeça. Mas depois a gente vai se habituando e lá se passa o tempo. Eu deixo sempre ficar no final das conversas um espaço para que a pessoa, se quiser mandar uma mensagem, um apelo, qualquer coisa. Eu gostava de mandar uma mensagem que eu não sei se isso vai chegar a ser apresentado em alguma estação de televisão, mas se por acaso acontecer, eu tenho 2 irmãos na Inglaterra, um chama-se Tomás, o outro é Humberto. Tenho uma irmã na Itália, em Sardenha, que chama-se Elsa. Tenho uma irmã em Zurique, que chama-se Zeza. Tenho uma irmã, 2 irmãs. Uma chama-se Orlando, em Locarno, na Suíça, e outra chama-se Fátima, também em Locarno. Só com toda a certeza, se por acaso acontecer, se eles puderem ver, já vai ser depois do Natal, mas de qualquer maneira envio umas festas felizes e um próspero ano novo para todos eles. Muito obrigado ao senhor pela sua atenção. Obrigado, bem. O prazer foi todo meu.